Ok. Por gentileza, a senhora gostaria de descrever o que a senhora sabe sobre os fatos? Bom, meu irmão era uma pessoa muito reservada, né? Mas comigo sempre foi carinhoso. Ele sempre se abriu comigo. Era uma pessoa que não era de balada. Ele não usava drogas também. Era uma pessoa que ajudava em casa, ajudava as pessoas. Não tinha inimizade. Teve um certo dia que ele chegou para mim e falou que estava muito feliz. Aí eu falei, qual o motivo da sua felicidade, assim, né? Fiquei imaginando assim, nossa, meu irmão está feliz, né? Ele falou que a Vivian estava disposta a assumir o relacionamento dele, né? Eu já tenho um conhecimento do relacionamento deles fazem já uns 2 anos, mais ou menos. E ele chegou para mim e falou que ela estava desesperada, querendo assumir o relacionamento e que queria morar junto com ele. Aí ele falou para mim assim que ela agora estava tratando ele melhor, porque ela falou que ia mudar, porque ela é usuária de droga, né? Eu já vi ela usando maconha. Fiquei sabendo que ela usava outras coisas também, inclusive ela vendia droga para um traficante também. Fiquei sabendo também, doutor, que ela fez até um serviço para esse traficante, bateu uma pessoa, entendeu? E também que, assim, ela era uma pessoa assim que não ligava para o filho. E o meu irmão estava muito feliz porque ela falou para ele que ela ia mudar, que ia sair daquela vida, né? Meu irmão bancava ela, comprava as coisas para ela, comprava a chapinha para ela, comprava as coisas para ela. E ele chegou para mim e me pediu dinheiro emprestado. Aí eu, vou ver o que eu tenho, né, para te emprestar. Aí daí eu tinha R$ 100, aí eu emprestei para ele. Aí ele estava mó feliz porque já tinha comprado os móveis na Casa Bahia, já tinha comprado o fogão, a geladeira. Aí eu falei, mas você não acha melhor esperar um pouquinho, porque do jeito que ela é, né? Aí ele falou, não, eu tenho que aproveitar porque ela tá desesperada para morar comigo. Então, aí ele pegou e foi, né? Infelizmente, desculpa. Pode prosseguir. Infelizmente, ela fez o que fez com meu irmão, né? Trabalhador, que infelizmente aconteceu isso aí. Ok. Dona Verona, existe algo a mais que a senhora queira acrescentar ao seu depoimento? Eu gostaria também de falar que eu não era muito de conversar com ela, né? Ela tinha uma vida assim meia diferente, né? Os gostos dela era diferente. E ela andava com umas pessoas assim, barra pesada. Inclusive, eu acho que uma das únicas vezes que eu cheguei, a gente teve uma conversa, né? Um diálogo rápido. Foi num chá de bebê e ela falou para mim assim que odiava todos os homens e não queria saber de homem nenhum na vida dela. Ok. Doutor defensor, doutor assistente, vossas excelências gostariam de fazer alguma pergunta à Sim, testemunha? excelência. Está com a palavra, doutor. Senhora Verona, a senhora ouviu, em algum momento, a senhora Vivian dizer que daria um certo presente para a mãe dela? Sim. Alguns dias antes disso acontecer, né, com meu irmão, eu fiquei sabendo, né, que essa pessoa que não tem coração, ela falou para a mãe dela que estava de saco cheio do meu irmão e que a mãe dela, que é minha tia, ia ganhar uma geladeira nova, a geladeira que meu irmão tinha comprado para eles morarem juntos, entendeu? Ela falou, estou de saco cheio do Claudemir. E a mãe dela falou, para, Viviane, ser louca. Satisfeito, excelência. Ok. Algo mais, doutores? Doutor defensor, doutor assistente, vossas excelências gostariam de fazer alguma pergunta à testemunha? Sim, excelência. Está com a palavra, doutor. Senhora Verona,
A senhora informou que seu irmão bancava, né, a Vivian, nos seus usos aí com entorpecentes, com drogas, certo? Eu não falei que ele pagava a droga para ele. Ele dava dinheiro para ela. Ele Ué? pagava as coisas para ela. Agora, já não sei para o que ela usava. Aí já Certo. não... Seu irmão não era usuário de drogas, então? Não, meu irmão não era Então, usuário seu irmão de droga, não andava bebia. com uma pessoa que usa droga, bancava a droga e não Quem era falou usuário que de bancava? drogas. Pela ordem, excelência. Quem falou Pela que ordem, bancava excelência, droga aqui? Quem pretendo- induzia a Doutores, testemunha, doutores, excelência. Ninguém Pela citou ordem, isso, doutores, excelência. doutores. Ninguém citou isso aqui. Doutores, por gentileza, eu peço A que, ordem. ao se manifestarem, observe as folhas nos autos e apontem caso haja alguma insurgência. Por favor, doutor, com a palavra. Obrigado, doutor. O meu irmão não usava drogas. Ele dava dinheiro para ela. Agora, para o que ela usava, eu não sei dizer, entendeu? Agora, a senhora viu que a Vivian vendia drogas ou trabalhava para algum traficante? Não, isso aí eu soube lá no bairro mesmo, Também entendeu? ouviu dizer também. Ouvi dizer como a maioria das pessoas que moram lá no bairro. Obrigado. Excelência, Algo mais mais, uma, doutores? mais uma pergunta. Está com a palavra. Com relação ao temperamento do seu irmão, como era? Com os familiares, amigos? Olha, o meu irmão, ele era uma pessoa reservada, né? Mas, assim, ele era na dele, de boa, tranquilo. A senhora conhece com certeza a Marilene, sua prima. Sim. Uhum. Ela narra aqui que ele tinha um temperamento explosivo, era agressivo, inclusive com os irmãos. Eu não tenho conhecimento disso. Comigo, ele sempre foi carinhoso e sempre se abriu comigo tranquilamente. Ah, tá ok, sem mais. Ok, obrigado. Senhores jurados, desejam fazer alguma pergunta? Desde que não revele sua intenção de voto, estão com a palavra. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite, Qual o seu nome? João Santos Rodrigues. Senhor João, o senhor é o que da ré? Nada, O senhor é o que da vítima? nada. Senhor João, o senhor está aqui na condição de testemunha e tem o dever de dizer a verdade, ok? Portanto, eu peço que o senhor possa narrar o que o senhor conhece dos fatos. O que eu conheço dos fatos é que eu sou proprietário de casas para alugar, onde eu fui procurado pelo senhor Claudemir. Ele foi para me procurar, queria alugar casas e foi até a mim e eu falei para ele que eu era dono das casas e eu morava no mesmo terreno, mas porém com entrada individual. Aí eu falei para ele que alugava, ele perguntou o valor do aluguel, falei, e ele falou que ia dar uma pensada e foi embora, se alugar. Dias depois ele retornou até a mim, falou que gostou, que ia alugar, que ele estava com interesse de casar. Estava namorando com uma pessoa, que ele ia casar com ela. Aí eu falei, já que você quer, me traga os documentos necessários para me fazer o contrato. Que é a fatura da mulher com quem ele falou que ia casar e o documento dele também. Aí ele voltou. Cerca de 3 a 4 dias depois ele retornou, trouxe os documentos, foi embora e eu fiquei elaborando o contrato. Dias depois ele já retornou com uma pessoa. E essa pessoa não estava frio o dia, mas ela estava com a jaqueta de moletom e ele falou que era Vivian. Mas eu não sei, tá com um capô, não dá pra saber se era mulher ou se era homem. Eu sei que ele falou que era Vivian. Aí eu falei, distribuí 4 vias do contrato para os dois e falei, me devolva o mais breve possível. E ali eles foram embora. Foram embora e não retornou. Nem, foi a última vez que eu vi ele em vida. Aí, cerca do dia 6/5/2014, terça-feira, pela manhã, às 10 horas, chegou uma mulher dizendo ser genitora dele, a mãe, perguntando se era ali que o filho dela tinha alugado casa. Eu falei que sim. E ela nada disse e foi embora. Cerca de 10 minutos depois, ela retornou no mesmo local, dizendo que queria ver o filho dela, que desde o dia 3/5/2014, ele estava sumido, sábado. Aí eu falei para ela,
vamos lá ver a casa. Nós fomos até o local, a residência que ele ia alugar, e a porta estava fechada, aí, porém a janela estava aberta. Nos interiores da casa a gente identificamos que tinha móveis, um fogão e uma geladeira, mas estava embalados. Aí nós voltamos, ela foi embora e cerca de alguns minutos ela me ligou dizendo que haviam matado o Claudemir, mas não falou as circunstâncias. Eu fiquei sabendo pela televisão, mas a motivação e a autoria do crime eu não fiquei sabendo. Ok, seu João, existe algo a mais que o senhor deseja acrescentar ao seu depoimento? Ou algo a mais, sim, é que essa pessoa, Vivian, eu não identifiquei a face devido ao capuz que ela estava no rosto. Então, não sei dizer se era homem ou era mulher, ou então se era mulher, eu não sei se era Vivian, que eu não falei com ela e eu não conhecia nenhum dos dois, não tinha intimidade com nenhum dos dois também. Ok. Doutor defensor, doutor assistente, Vossas Excelências gostariam de fazer alguma pergunta à testemunha? Sim. Está com a palavra, doutora. Obrigada. Senhor João, essa pessoa que foi até lá, que o senhor não soube identificar, ela foi, além desse dia, ela foi alguma outra vez no imóvel? Não. Não. Quando ela foi nesse dia em que ela estava com o capuz, ela demonstrou algum interesse que normalmente uma mulher teria? Por exemplo, como é a vizinhança, se tem assalto, vazamento, pintura, qualquer interesse pela casa, pelo imóvel? Ela não falou uma palavra sequer. Uhum. Sem mais. Ok, obrigado. Doutor promotor, doutor assistente, Vossas Excelências gostariam de fazer alguma pergunta à testemunha? Satisfeito, Excelência. Satisfeitos. Ok, obrigado. Senhores jurados, gostariam de fazer alguma pergunta à testemunha, desde que não revele suas intenções de votos, estejam com a palavra. Obrigado. Dado por encerrado a oitiva das testemunhas, passaremos agora ao interrogatório do réu. Peço por gentileza ao senhor oficial de justiça que possa conduzi-lo, o réu, à ré, para que possa ser interrogado. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Vivian. Vivian de? Vivian Juliane de Souza. Ok. Dona Vivian Juliane, pelo direito de calar não decorre o direito de facear uma declaração, ou seja, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. A senhora está sendo acusada de ter praticado crime de homicídio contra a pessoa do senhor Claudemir de Oliveira. Tem o direito de permanecer calada, se assim quiser. Porém, esta é a oportunidade de apresentar sua versão sobre os fatos. A senhora matou o senhor Claudemir? Realmente aconteceu isso, mas não foi por uma vontade minha, mas sim por todas as coisas que o Claudemir me fazia passar. Claudemir é meu primo, era meu primo, e nós nunca tínhamos tido nenhum tipo de relação nesse sentido para que houvesse algum sentimento de raiva ou qualquer outro sentimento ruim por ele. Eu era casada, tinha pouco contato com o Claudemir. Quando o Claudemir começou a frequentar a minha casa, oferecendo ajuda numa fase de dificuldade financeira que eu estava passando com meu esposo e com meu filho. E nessa época ele nunca tinha demonstrado nada, nenhum tipo de sentimento, a não ser um sentimento de amizade, de família e vontade de ajudar. E daí eu nunca interpretei de outra forma também. Até que eu e meu esposo nos separamos
né? E com isso o Claudemir começou a demonstrar outro tipo de sentimento que eu não entendia. E eu não estava identificando, eu não conseguia identificar, porque para mim eu sempre tive um sentimento de primo mesmo por ele. E ele me parava na rua, ele me constrangia na rua com assuntos do tipo que gostava de mim, eu falava que não tinha nada a ver, que nós éramos primos, e não levava o assunto para esse lado. Até que eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com essa pessoa, e o Claudemir viu eu com esse rapaz, e ele nos agrediu na rua. Agrediu meu namorado e disse para mim, em alto e bom som, que eu não ficaria com ninguém se não fosse com ele, que antes disso ele me mataria. Eu fugi dele, fugi para o trabalho, para onde eu trabalhava, pedi para o meu patrão me socorrer, não deixar que ele entrasse, porque ele estava muito bravo, ele já havia gritado no meio da rua, e eu deixei ele batendo praticamente no meu namorado, agredindo o meu namorado, e ele gritando que eu não ficaria com ninguém se não fosse com ele. Daí meu patrão me socorreu, me guardou dentro da lanchonete que eu trabalhava na época, e não deixou que o Claudemir entrasse, e ele ficou gritando na porta do meu trabalho. No dia seguinte, eu estava conversando com umas amigas, cansada do trabalho já, no finalzinho da noite, e resolvi que ia embora, ia voltar para casa, porque eu teria que trabalhar no dia seguinte. Quando eu peguei um caminho para ir para minha casa, o Claudemir estava me seguindo, ele me perseguia demais, e eu evitava encontrar com ele. Ele me perseguiu e pediu para conversar comigo, para tentar entender, colocar tipo mal entendido, para tirar todo o mal entendido do que tinha acontecido, que nessa hora ele disse que a coisa que ele mais queria era me ver feliz, que era para eu ter um tempo para ele para conversar. E eu concordei, tudo bem, vamos conversar, né? Eu pensei primeiro na qualidade de primo que a gente era. Fomos até esse local para a gente conversar. Era um terreno mesmo que não vi maldade, porque eu estava com uma família minha. Foi onde ele me estuprou, me agrediu, ele tampava minha boca para eu não gritar e disse que se acontecesse alguma coisa com ele, ele faria algo muito pior comigo. Daí voltei para casa, muito mal, chorando, não contei para os meus pais, para minha mãe, porque ela poderia, com certeza ela me mandaria embora de casa por isso. E também não queria causar nenhum tipo de transtorno na família. Então, eu preferi guardar para mim aquilo que tinha acontecido e nunca mais ter contato nenhum com ele. No dia seguinte, ele foi novamente na minha casa, no portão, ficou chamando e disse que se eu não atendesse, ele contaria para todos o que tinha acontecido. Foi quando eu atendi, ele disse que estava muito arrependido do que tinha feito e que precisava conversar comigo. E eu, com medo de que ele realmente contasse para a família o que tinha acontecido e eu ficasse sem uma casa para morar, minha mãe é muito sistemática, ela não permitiria que eu ficasse lá, ela me colocaria para fora. Mais uma vez, eu confiei nele, acreditei que no que ele estava dizendo, que ele queria se redimir do que ele tinha feito. Mas, por via das dúvidas, eu entrei para colocar um sapato e vi uma faca em cima da pia. Pensei, vou levar isso comigo. Eu não sabia, né? Eu fiquei mesmo assim, mesmo acreditando que ele poderia fazer diferente, eu fiquei na dúvida. E daí nós fomos até esse terreno, esse local, e mais uma vez ele tentou me agredir. E eu me defendi. Dona Vivian, nos autos constam que a senhora convidou o senhor Claudemir para ir nesse terreno. Jamais, não fiz isso. Isso é fato? Não. Ele me conduziu até lá. Eu não imaginava que a gente fosse voltar naquele lugar. Ele foi conduzindo e eu ainda falei, eu nem vai você, eu vou indo para ver onde a gente vai chegar. A gente foi caminhando e daí, quando eu avistei novamente o mesmo local, ele começou a me constranger e disse que se eu gritasse, se eu falasse, se eu saísse correndo, qualquer coisa que fizesse de diferente, ele faria o pior. Ok. A senhora fala que solicitou ajuda dos seus patrões. Que tipo de ajuda? Foi o que eu disse, para me socorrer e não deixar ele entrar no meu trabalho. Ele queria me agredir. Quando, da ocasião que a senhora foi se encontrar com o senhor Claudemir,
A senhora, porventura, ainda mantinha esse relacionamento com essa terceira pessoa? Não mais. Ok. Doutor defensor, doutor assistente, deseja fazer alguma pergunta à ré? Sim, excelência. Está com a palavra, doutor. Vivian, você informou que foi pela segunda vez, a pedido dele, ter uma outra conversa, né? Ele motivou essa outra conversa emocionalmente, atacando alguém da sua família, para que Sim. tivesse novamente outro ato sexual com você? Sim. Ele, além de falar que ia contar para todos, para minha mãe e para a família, ele também chegou a ameaçar meu filho. Vivian, você foi agredida pelo Claudemir quantas vezes ao longo de 2 anos? Umas 2 a 3 vezes. Eu evitava cruzar o caminho com ele. Todas as vezes que eu cruzava, ele me agredia. Isso fisicamente. Verbalmente? Verbalmente, ele sempre avançava em cima de mim. Ok. Uma outra pergunta. Quando ele foi à sua casa, no dia que ele foi na sua casa, no dia do crime, você fez alguma ligação para ele? Nunca liguei para ele. Nunca ligou? Nunca liguei. Tá ok. Ok. Algo mais, doutora? Só, excelência. Doutor promotor, doutor assistente, vossas excelências gostariam de fazer alguma pergunta à ré? Senhora Vivian, boa noite. Quando você foi confessar o crime na delegacia, você falou que tinha deixado uma madeira e uma faca no local onde ocorreram os fatos. O que a senhora tem a dizer sobre essa Pela essa ordem, afirmação que você excelência, a fez? resposta já consta nos Folha autos. 69. Folha 69, qual o Artigo problema? dela falar 212 do agora? Código de Processo Penal. O que você tem a dizer sobre isso? Folha 69, está nos autos. Excelência, pela ordem. Doutor, Qual o Ministério problema dela responder? Doutor, Já doutor, consta qual o nos problema? autos. Doutores, Já consta nos autos a resposta. Folha Doutores, 69. Estou doutores. perguntando. doutor, o Ministério Público está com a palavra. Pode seguir, doutor. A senhora falou na delegacia que tinha deixado uma madeira e uma faca que foram utilizados, inclusive, para cometer o crime no local, no local dos fatos. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu não me recordo de ter dito isso no meu depoimento, além de que ele quem me conduziu até o local. Como que eu iria premeditar um futuro estupro para eu mesma? A senhora falou ainda, na delegacia, que teria ligado para o senhor Claudemir em torno das 6, 7 horas, inclusive se coaduna com o que a mãe dele falou aqui, indicando, inclusive, que não foi ele que foi até a sua casa. Pela ordem, Senhora, excelência. A de pergunta fato, já tem resposta a no senhora, de processo, fato, deixa eu fazer a excelência. pergunta. Eu não interrompi, Vossa Excelência. Ela já respondeu Deixa essa eu fazer pergunta. a pergunta, eu não interrompi, Vossa Excelência. A senhora ligou ou não ligou para ele? Não liguei, eu não queria nem ver o Claudemir na minha É verdade frente. agora ou é antes? A verdade dos fatos. Eu já disse que não liguei para Não ele. ligou? Eu tinha sido violentada por ele, por que que eu ligaria novamente para ele? Mais uma, Excelência. Quando a senhora foi procurada pela polícia na terça ou quarta-feira, quando o corpo do senhor Claudemir já tinha sido encontrado, a senhora falou que não sabia de nada dos fatos e de que provavelmente o senhor Claudemir teria sido estuprado ou teria sido agredido por populares, porque teria sido se confundido com traficantes que faziam pequenos delitos, cometiam pequenos delitos próximo à localidade. Por que a senhora falou isso e, ao invés de falar isso, a senhora não falou que tinha sido abusada e teria lhe feito, inclusive, um atestado, um laudo, alguma coisa para comprovar o estupro? Mais uma vez, eu não queria que ele contasse para ninguém da família. Eu escondi enquanto eu pude, até que chegou um certo momento que eu mesma fui até a delegacia e comentei, e disse, e relatei o que havia acontecido. Então, eu não queria, até esse momento, eu não queria que ninguém soubesse. Satisfeito. Algo mais, doutor? Sim, excelência. Senhora Vivian, quando a senhora assassinou o Claudemir, a senhora arrastou o corpo dele? Eu não me recordo disso. Tá. Pegou algum objeto pessoal dele? Não. Objeto pessoal como? Carteira, por exemplo, celular, alguma coisa? Não. Não. A senhora chegou a prometer algum presente para sua mãe nessa Não. época? Satisfeito, excelência. Ok, obrigado. Senhores jurados, desejam fazer alguma pergunta à ré? Advirto-lhes que, desde que não tenham a intenção de revelar o voto, estejam com a palavra.
Dou por encerrado a fase de instrução. Passaremos à fase de debate. Concedo a palavra ao doutor promotor, ao doutor assistente de acusação. Vossas Excelências terão 20 minutos para fazer a acusação. Estão com a palavra, doutores. Excelentíssimo senhor doutor Daniel Nascimento, presidente deste egrégio Tribunal do Júri, com imenso respeito e admiração que me dirijo à presença de Vossa Excelência para apresentar os meus cumprimentos e parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que tem feito na condução deste processo. Senhores serventuários de justiça, oficiais de justiça que nessa noite são responsáveis por toda a preparação do ambiente, responsáveis de fato pela realização deste julgamento, é importante apresentar os meus cumprimentos. Queiram receber, portanto, os cumprimentos da promotoria. Aos senhores doutores advogados de defesa, na pessoa do doutor Lucas, doutora Adriana, Vossas Excelências que são brilhantes advogados, tenho bastante admiração, um prazer enorme trabalhar com Vossas Excelências. Aproveito essa oportunidade também para desejar uma boa sustentação. Senhor assistente de acusação, Vossa Excelência que na condução deste processo tem feito alguns apontamentos importantes, necessários algumas conclusões que chegamos aqui e que serão explanados ao Conselho de Sentença. Recebo os meus cumprimentos, desejo a Vossa Excelência uma excelente sustentação. Boa noite, senhores jurados. Senhores jurados, deixei Vossas Excelências por último, mas, na verdade, não foi... Na verdade, foi proposital, porque Vossas Excelências são hoje, de fato, juízes, e o voto que Vossas Excelências proferirem definirá o futuro e dará uma resposta à sociedade, sociedade, inclusive, que Vossas Excelências pertencem. Portanto, Vossas Excelências têm, nesse momento, em mente que o voto que Vossas Excelências proferirem terá um grande impacto, porque, na verdade, estamos tratando aqui de um homicídio, onde a senhora Vivian confessou a autoria, tentou justificar com algumas coisas que não se sustentam, e pretendemos demonstrar isso para Vossas Excelências. O senhor Claudemir, como Vossas Excelências também puderam ouvir, pelos depoimentos da sua mãe, dos seus irmãos, era uma excelente pessoa, era um trabalhador, ajudava em casa, mas talvez tinha um grande defeito. E esse defeito era ter um amor por uma pessoa, e essa pessoa não o correspondia. E muito pior do que não ser correspondido, era ser enganado por isso. Ela vem aqui hoje e coloca o senhor Claudemir como uma pessoa agressiva, uma pessoa que cometeu diversos delitos. Parece que estamos julgando o senhor Claudemir aqui nessa noite. Mas, na verdade, consta que, quando ela foi pela primeira vez na delegacia, de que se aproveitou da situação, que ele dava dinheiro para ela, de que ele dava presentes para ela, e ficou durante 2 anos, aguentando esse pretenso, esforçando, de fato, que tivesse uma relação. Mas não é verdade, porque 2 anos não consta nenhum boletim de ocorrência, não consta nenhuma informação de que ela pediu socorro a alguém. Isso aqui ela não falou, porque consta, por exemplo, aqui no processo, quando ela foi confessar, que ela resolveu aproveitar dessa situação, folha 68, resolveu aproveitar da situação, ou seja, aproveitar dele mesmo, de dinheiro que ele dava e da droga que podia comprar com esse dinheiro. Então, na verdade, o senhor Claudemir não era tão ruim assim para ela. O que acontece no local como foi o desenvolvimento desta barbaridade que ela cometeu e veio aqui e assumiu e tenta se esquivar, porque ela merece uma pena e Vossas Excelências têm esse poder. O voto que Vossas Excelências proferirem hoje fará justiça. Os senhores vieram aqui hoje para, de fato, exercer esse ato de cidadania e participar efetivamente da administração da justiça. E a Constituição Federal, a lei máxima do nosso país,
que garante: o voto que vossas excelências proferirem é soberano.